Teoria celular. Então você que acompanha o canal Biologia Evolutiva de Gilvan, vocês caros alunos, vamos prestar atenção aqui na teoria celular. O que é a teoria celular? Primeiro, entender um pouquinho de citologia. Como é que nasce a citologia? Na verdade, algo novo. Se a gente for pensar em termos de ciências da natureza, ciências da vida, lá no início do século, segunda metade do século XVI, duas pessoas, vamos pegar aqui, trabalhava com luneta, isso aqui, para vocês terem necessidade, muitas pessoas têm necessidade, se não me foge a memória, os alemães fizeram um teste, 37% das pessoas já nascem com a necessidade de fazer uma correção, para poder enxergar bem. O nome dessas criaturas, Zacharias Jens e Hans, pai, filho e pai. Eles trabalhavam com óculos, e eles fizeram um óculos, aumentaram, na verdade, trabalharam com lentes, aumentaram uma lente monocular, por isso óculos, e aí o que é que eles chegaram? Chegaram à conclusão que dava para enxergar algo maior em termos de objetos, e principalmente da questão da biologia. Trata-se mais ou menos nesse período, já virando para o século XVII, nós estamos aqui no ano de 1591, é século XVI, o pessoal faz uma confusão enorme com essa questão do século. E rapidinho, que serve até para o pessoal da história, não quero entrar no método, mas veja bem, o pessoal disse que o Brasil foi descoberto no século XVI, não. Se foi descoberto em 1500, ainda era século XV. Século XVI, 1501. Aí é século... Nós estamos no século XXI. No ano de 2000, era século XX. No ano de 2001, século XXI. Então, na virada nessa questão toda, é importante entender isso. Mas, um comerciante holandês também, esses dois holandeses, chamado Anthony van Leeuwenhoek, acho que mais ou menos isso. A pronúncia eu não vou aqui me preocupar não. A questão é você saber. Ele observou e ele conseguiu observar bichos pequenos, muito pequenos, entre eles provavelmente os protozoários, e disse: há um universo fantástico que nós não conhecemos e precisamos conhecer. É mais ou menos essa afirmação. Aí vem século XVII. Século XVII aparece lá um rapazinho britânico chamado Robert Hooke. Eu vou deixar aqui. Estava com a cortiça. O que é a cortiça? Já falei para vocês, meus caros alunos. Casca de uma planta da família dos carvalho. Ele fatiou. E o que ele viu ali, de fato, que vocês estão vendo aqui, estava vendo lá no passado, no microscópio, era de fato parede celular. Aquelas estruturas ali, tudo era o que? A estrutura que forma um componente das células vegetais. Ou seja, ali é uma estrutura rica no polissacarídeo, tá? Que é a celulose, que tantos conhecemos, que tantos escutando falar. Então, por isso, o Hooke é o pai da citologia, que acontece isso no século XVII. Então, bem, não faz muito tempo. Quer dizer, claro que faz, né? Eu não estava lá para ver, eu não tinha nascido. Mas não faz tanto tempo assim. Que tem 3 cientistas alemães. Quem são esses 3 cientistas alemães? Um é o Schleiden, ele diz o seguinte: todas as plantas são constituídas por células. Então já dá para pensar o que era Schleiden. Schleiden era o quê? Era um botânico. É um ramo da biologia, é o biologista, biólogo, especialista, na verdade, em plantas. Ele, observando e tudo, ele lança essa teoria. No mesmo época, 1800, e esqueci da data, ou seja, século XIX, e essa é a primeira metade, vem outro cientista alemão, tá? Que é o Shiva. O que ele diz? Todos os animais são constituídos por células. Logo já dá para imaginar que ele era um zoólogo. Não, você podia perguntar nos dias atuais, o médico veterinário. Não, ele estudava zoologia, estudo dos animais. Ele disse que fazendo uma afirmação semelhante ao que tinha feito Schleiden, o Shiva, ele disse que os animais são formados por células. Até aí tudo bem. Ainda no mesmo período, um cidadão afirma o seguinte: célula é formada de uma célula pré-existente. Quem é esse? Michel. Tem alguma série de pronúncia, eu tinha que ir lá para a Alemanha para estudar alemão, germano, né, para poder aprender, mas vamos imaginar, esse era médico. O que isso é lançado? A teoria celular. Dentro dessa teoria celular, tem dezenas de livros, aqui nós estamos vendo um monte de livro de biologia que faz afirmações. Seguinte, quais são as afirmações?
A célula é a unidade morfofuncional dos seres vivos. Vamos entender. É a estrutura onde ocorre tudo. A vida ocorre toda dentro das células. Não só dentro das células, mas ocorre em que ponto? Na questão fisiológica. A gente for pensar em termos metabólicos. Mas que é metabólico? Ai, meu Deus. Que é metabólico? O nome de um metabolismo de respeito. Processo metabólico, eles seguem, ainda tem dois direcionamentos. Um é catabólico. O que é isso? Quebrar substâncias para liberar energia. E o outro anabólico. Pegar a substância para fazer componente, para fazer célula. Claro que isso é um tema que eu vou abordar em outro momento. Mas perpassou um tempo, chega século XX, descobre quem já sabia, mas não tinham visualizado os vírus. A pergunta é, a teoria celular é descartada? Não. Por que não é descartada? Claro que eu vou fazer um vídeo exatamente só para falar de vírus. E olha que eu não posso falar de tudo. Porque na verdade os vírus eles não são celulares. São seres vivos, não são seres vivos. Boa parte dos cientistas não considera seres vivos. Outros consideram seres vivos. Por quê? Porque na verdade eles não têm funções metabólicas. Eles não realizam metabolismo. Logo, eles têm que ser... Agora, cuidado aqui. Você que está atento aí, você vai fazer vestibular, fique atento. Aqui eu vou postar aí nos grupos, para vocês entender isso. Cuidado, mas muito cuidado. Gilvan, mas os vírus não têm metabolismo, então não são seres vivos. Eles são acelulares, são seres vivos. Esse questionamento fica o tempo todo. Não. Os vírus, eles, por não apresentar metabolismo, todos eles têm que ser parasita intracelular. Agora, cuidado com o conceito aqui, com o fechamento da frase. Obrigatório. Outros seres são inclusive, parasita intracelular, são. Tem o caso de bactérias, tem o caso de protozoários, tem o caso de outros micro-organismos. Porém, os vírus, ainda que eles parasitando células, que é o que acontece, até células de bactérias, eles não realizam metabolismo. Não tem como fazer, não faz. O que são os vírus em tese? Eles são material genético. Agora cuidado para não ficar com as afirmações aí bobinhas aqui. Algumas pessoas que dizem que são doutores e estão falando. Não é bem assim não. Você não diferencia organismos vivos um do outro dessa maneira. Os vírus, eles são uma estrutura. Vamos pensar, eles têm um ácido nucleico que pode ser DNA ou RNA. E esse ácido nucleico, como não é uma célula, é protegido por quê? Por uma cápsula proteica, uma estrutura proteica. Normalmente chama-se capsídeo. Mas não é só isso não, tem muita coisa nos vírus. Né? Eles são bem simples assim como eu estou falando aqui não. Depois no vídeo eu falo. Mas o fato é que, se a gente for pensar nas perguntas que caem no Enem, nas perguntas que caem nos vestibulares, e que eu vou cobrar para vocês, pergunta não do jeito que eu estou falando aqui, eu vou realizar essas perguntas nas avaliações, prova, verificação, o que vocês possam imaginar. Qualquer nomenclatura está válida, no sentido de que vocês, para continuar estudando, vocês têm que aprender, vocês têm que dominar, vocês têm que mostrar conhecimento, vocês têm que ter proficiência em biologia, na parte de citologia. Aqui não cai. Em alguns livros, em algumas questões, eu quero dizer aqui aqui na afirmação de slide, poderia ser dos dois, é a estrutura morfológica dos seres vivos, a menor ou a unidade. O termo é normalmente unidade, que é usado, morfológica, nome bonito. Sim, eu só poderia dizer aqui também. É unidade também tudo, o que aqui mais ou menos, e o pessoal normalmente bota a teoria celular, mais dando ênfase para o Schleider, é muito comum isso, e o Shiva, esquecendo o visual. Ele também, os três faz parte. Aqui a gente pode dizer que também dentro a própria célula é a unidade fisiológica. A fisiológica, assim, ali onde ocorre tudo. É uma máquina, acontece tudo. Já falei para vocês. Então fica atento a isso. É a unidade, tanto que é chamado de unidade morfofuncional dos seres vivos. Claro que, por quê? Porque é dentro dessa unidade que funciona tudo. A gente pensar na vida. Aí vamos ver depois, a parte metabolismo, o metabolismo, aí acontece catabolismo, anabolismo, a partir do metabolismo, mas isso é um assunto para a gente falar depois, na parte de fisiologia, não agora. Então, fica entendido.
o domínio, o conhecimento da citologia é algo novo, que começa graças a esses dois indivíduos que trabalhavam com óculos, porque aumentaram e fizeram lentes, que deu aumento aos objetos. Porque esse cidadão aqui teve curiosidade, que era um comerciante, também todos os três aqui são holandeses, o Jens, Zacarias Jens, o Hans, o Lindrock, o Hooke, estou dando passeio aqui pela Europa. O Hooke era inglês, o Hooke no século 17, 1600 e tantos, 1665, mais ou menos uma coisa por aí, 1666, nesse período, é justamente aí quando ele vê na cortiça, que ele define célula. E aí aparecem esses três caras aqui que são, aqui sim, aqui diz respeito à teoria celular. O Schleider, que era um botânico, disse que era a unidade funcional dos seres, das plantas. O Shiva, que disse que é a unidade funcional dos animais. E o Bishop, que disse que toda célula vem de uma célula pré-existente. Isso é fato também, que a gente não vai discutir aqui, porque é a parte de estudo, a parte de divisão celular, que estudamos lá na mitose e na meiose, que é a formação de gameta, mas na verdade toda célula provém de uma célula pré-existente. Isso é fato. Então, só que muito cuidado, a teoria celular, quando ocorre no século XX, século passado, a descoberta, a visualização de fato, não descoberta, dos vírus, quebra a teoria celular? Não quebra por esse fato, porque o vírus não tem metabolismo. Os vírus, alguns cientistas não consideram, importante salientar isso, não consideram de seres vivos, tem que deixar isso bem claro. Os vírus, eles dependem, por isso eles têm uma condição a eles que é legada. Todos eles têm que ser parasita intracelular e a célula que faz tudo para eles em tese. Ou seja, a célula que realiza metabolismo, a partir do metabolismo, catabolismo, anabolismo, que os vírus utilizam disso. Depois eles destroem a célula, mas isso aí é outro fato que a gente ensina depois. Então, gente, o que vocês aprenderam hoje aqui é que na teoria celular existe, sempre perguntado nos concursos públicos, nos vestibulares, essas três figuras, e algumas pessoas têm relegado o fato aqui a esse terceiro. Todos eles eram alemães que viveram lá no século XIX, 1800 e pouco. Metade. E essa teoria, ela é, na verdade, vamos pensar, fundamentada na metade do século XIX. De 1800 e lá vai fumaça. Beleza? Então era isso. Esse é um vídeo que eu queria deixar para vocês. Eu acredito que vai contribuir para vocês entenderem, nunca mais esquecer disso. Tá? Claro que tem bem mais citologia, mas a teoria celular basicamente se resume a esse fato que eu relatei aqui.